Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Bom dia, na bênção do Senhor. Aqui, pastor Sérgio Elias. Seja bem-vindo à transmissão do nosso culto online, nesta manhã de domingo, 22 de agosto de 2021. Como tem sido notificado nas nossas redes sociais, nós não teremos culto presencial nesta manhã no templo da Igreja Metodista Livre, onde eu estou agora, com a equipe da técnica gravando este culto online. Teremos apenas essa transmissão que você pode compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos. Aliás, aproveite, chame a família, chame os amigos, comunique a quem você puder, porque o nosso culto ao Senhor está começando. Apesar de toda a comoção que foi gerada pela previsão do furacão Henri, que está atravessando a nossa região na manhã desse domingo, conforme as previsões, e nós tivemos, inclusive, cancelar o culto em função disso, mas estamos aqui felizes podendo cultuar com você aí no interior da sua casa, na sua residência, e nós aqui, unidos no mesmo espírito. Nessa manhã de domingo, nós vamos louvar ao Senhor juntos e vamos também receber a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho, nós vamos receber uma palavra do coração de Deus para o seu coração, uma palavra que já foi ministrada em outras ocasiões, mas que é sempre oportuna, porque fala sobre o olhar de Deus, a maneira como Deus olha para você, a maneira como Deus dos céus contempla o seu coração e lhe conhece como ninguém. Daqui a pouquinho você vai receber esta palavra. Então aproveite nesse início de culto pela transmissão online, compartilhe com quem você puder, convide quem você puder para ser abençoado juntamente com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Logo após a palavra, nós voltamos para a parte final desse culto ao Senhor nesta manhã de domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como é que Deus olha para você? De que forma Deus olha para mim? De que forma o olhar de Deus se dirige para a humanidade sofrida? Nessa manhã eu quero conversar um pouco com você sobre o olhar de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê como o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O olhar de Deus. A maneira como Deus olha para mim, para você e para toda a humanidade, meu querido amigo, minha querida amiga, é absolutamente única. Quando o profeta Samuel foi comissionado por Deus para ungir um rei entre os filhos de Jessé, sem saber quem seria o candidato ao trono dentre os filhos de Jessé, Samuel foi apresentado aos filhos do homem de Deus Jessé. E diz o texto sagrado que quando Samuel, sem saber qual dos meninos de Jessé seria aquele que Deus havia escolhido, bateu seus olhos sobre Eliabe, que era um moço garboso, bonito, bem aparentado, de boa estatura. Diz o texto sagrado que Samuel, embora fosse um santo homem de Deus, um profeta, um sacerdote, um homem experimentado nas coisas espirituais, todavia Samuel, ao olhar para Eliabe e a observar a sua estatura, a sua complexão física, a sua aparência de rei, ele tinha jeito de rei, pinta de rei, postura de rei, estatura de rei, diz o texto sagrado que Samuel cometeu um erro que é comum a todos nós, seres humanos. Samuel julgou pela aparência de Eliabe, olhou para o seu exterior, porque esse é o nosso olhar humano. O nosso olhar humano tende a perceber o que está no invólucro das pessoas e das circunstâncias da vida. Samuel, então, pensou consigo mesmo: certamente este moço, Eliabe,
garboso, bonito, bem aparentado. Este deve ser o rei do qual Deus me falou em secreto, quando me mandou viajar e vir aqui à casa de Jessé para ungir dentre os seus filhos o candidato ao trono de Israel. E no mesmo momento em que Samuel pensou assim, o Espírito do Senhor falou no profundo do coração do sacerdote, profeta Samuel. Deus falou nas dobras da sua alma: Samuel, não se impressione, não atente, não seja iludido pela aparência deste moço, Eliabe. Ele é um moço bonito, garboso, corpulento, bem aparentado, mas você não sabe o que se passa nas entranhas da vida deste moço. Ele tem um corpo bonito, uma estatura impressionante, tem até um nome extremamente significativo. O nome Eliabe significa Deus é meu pai. O nome dele aponta para um relacionamento íntimo comigo, Samuel. O nome dele sugere que eu seja o seu pai. Então ele tem um nome, uma marca, um pedigree impressionante, tem uma aparência impressionante, mas você não sabe, Samuel, o que eu vejo quando o meu olhar se dirige a este moço. Eu o tenho rejeitado. Ele é bonito por fora, tem um nome belíssimo, mas por dentro, quando eu olho para o seu coração, eu o rejeito. Sua vida não me agrada, sua maneira de se comportar não me impressiona, eu o rejeito. Sabe por quê, Samuel? Porque os homens olham para a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Eu não olho, não vejo como veem os homens, as pessoas. A história é belíssima, e se você continuar examinando o texto sagrado, vai perceber que, de fato, Deus escolheu dentre os filhos de Jessé aquele que não tinha nenhuma aparência impressionante, o filho mais novo, Davi, um menino de complexão modesta, menino simples, comum, com cheiro de mato, com cheiro de ovelha. Era o pastor das ovelhas do seu pai, vivia no campo com a sua harpa, compondo canções para Deus. Deus conhecia o coração daquele menino. Por fora, era apenas um pequeno pastorzinho, cheirando a mato, cheirando a animal. Mas quando Deus olhava para Davi, enxergava nele um rei. Esse é o olhar de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê o que as pessoas veem apenas. Deus enxerga no profundo do seu coração. Você pode ser um indivíduo que aparentemente está aí sólido, aparentando, sugerindo tranquilidade em meio à pandemia, dizendo para quem quiser ouvir que você não teme virose alguma, e as pessoas podem ouvir o seu discurso e se impressionarem com a sua atitude, mas quando Deus olha para o seu interior, vê uma criança medrosa com medo de morrer e usando um discurso calibrado para impressionar quem lhe ouve. Mas Deus sabe que por dentro você está com medo de encarar a morte para a qual não está preparado ainda. Por outro lado, as pessoas podem olhar para você e enxergar em você apenas uma mãe solteira, frágil, criando seus filhos sem muitos recursos, abandonada pelo seu marido, pelo seu companheiro, morando num casebre humilde, vivendo de uma renda parca, comendo o básico para sobreviver com os seus filhos. As pessoas podem olhar para você, minha querida, e verem apenas uma mulher frágil e pobre. No entanto, Deus pode olhar para você e enxergar uma leoa, uma guerreira, uma mulher valente, que cria os seus filhos com muita galhardia, com decência, ensinando-os no caminho que devem andar. Vê? O olhar de Deus é absolutamente diferente do olhar humano.
Eventualmente, Davi assumiu, de fato, o reino de Israel e foi o rei mais celebrado. Até hoje, Davi é o rei mais relembrado e mais comemorado em toda a história dos reis de Israel. A Bíblia conta a história de um outro indivíduo que, aos olhos humanos, era reputado como alguém detestável. Zaqueu. Zaqueu, de acordo com os evangelhos, era um cobrador de impostos. Sendo judeu, trabalhava como funcionário público para servir ao Império Romano, ou seja, ele cobrava impostos em favor dos opressores políticos do seu próprio povo, os judeus, que a essa altura viviam sob o domínio político de Roma. Então, Zaqueu, sendo judeu, cobrava impostos para os opressores, e não somente isso, enriqueceu acrescentando um percentual ilícito, ou seja, os impostos eram elevadíssimos sobre o seu próprio povo. E Zaqueu acrescentava uma percentagem, um percentual sobre os impostos romanos para incrementar o seu enriquecimento ilícito. Fez fortuna trabalhando ao lado do opressor do seu povo. Enriqueceu oprimindo os seus próprios compatriotas. Era considerado um traidor infame, mas era um homem muito rico, muito poderoso, detestado pelos seus compatriotas judeus. Eu imagino que quando Zaqueu saía à rua, andava em público, deveria receber olhares de reprovação, porque o olhar humano é assim. Os seus compatriotas, ao olharem para Zaqueu, viam apenas a sua casca, a sua aparência, o seu invólucro de um homem detestável, desonesto, corrupto e abominável. A Bíblia chega a dizer que, a fim de ver Jesus, que visitava a sua cidade de Jericó, Zaqueu precisou subir em uma árvore, em um sicômoro, em uma parreira brava, e lá no meio das folhagens procurou se esconder dos olhares da multidão, porque sabia que se fosse visto em público em cima da árvore, poderia ser derrubado de lá a pedradas pelos seus desafetos. Mas Zaqueu desejava ver Jesus. Era isso que a multidão não via em Zaqueu. Os que olhavam para ele viam apenas a sua casca, o seu invólucro, de um homem de fato detestável. Os judeus tinham razão de detestar Zaqueu, porque Zaqueu era de fato um indivíduo que convidava o ódio público sobre si. Mas havia nas entranhas de Zaqueu um desejo que ninguém enxergava, senão Jesus, senão o Senhor. O desejo de ver Jesus. Quando Jesus passou por Jericó, exatamente embaixo da árvore onde Zaqueu se mantinha posicionado e estrategicamente escondido, diz a Bíblia que o Senhor Jesus parou, olhou para cima e viu o que ninguém via, enxergou o que ninguém enxergava, porque é assim o olhar de Deus. Deus vê o que ninguém mais vê. Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar, pousar na tua casa. Jesus sabia até o nome de Zaqueu. Você sabia que Jesus sabe o seu nome? Jesus conhece a sua história, o seu endereço. Jesus conhece todos os traumas que vêm agredindo a sua alma ao longo da vida. Jesus sabe de toda a coleção de rejeições, de agressões que a vida já lhe ofereceu, todas as ofensas que lhe fizeram chorar muito. Jesus sabe de toda a coleção, todo o histórico de dor e de sofrimento que você tem vivenciado desde o seu nascimento até o dia de hoje. Ele sabe o seu nome, ele sabe quem você é. Ele até conhece os seus escondimentos. Quando você procura se esconder nas folhagens da vida, procurando refúgio no álcool, na maconha, na cocaína, no crack, na heroína, no jogo, na promiscuidade, trocando de namorados, de namoradas, de amantes. Jesus sabe que você está apenas se escondendo entre as folhagens da vida, mas Ele está vendo você. Enquanto as pessoas olham para você com um olhar crítico e condenatório, Jesus, sabendo do que ninguém sabe e vendo o que ninguém vê, que no fundo você é uma pessoa que deseja e precisa de Deus, Ele lhe chama pelo seu nome, mesmo na manhã desse domingo. Ele disse: Zaqueu, desce depressa,
hoje me convém entrar na tua casa, uma casa detestável, uma casa abominável, uma casa que, se fosse nos dias de hoje, talvez fosse pichada pelos pichadores. Talvez fosse nos dias de hoje, os pichadores pichariam os muros da casa de Zaqueu com nomes do tipo bandido, ladrão, corrupto. Jesus quis entrar naquela casa porque ele vê o que ninguém vê. Diz o texto sagrado que, ao entrar na casa de Zaqueu, Jesus assentou-se para comer, ladeado dos seus discípulos, e lá para as tantas, no final do jantar, Zaqueu se levantou no meio dos seus convidados, na presença de Jesus, esmagado pela presença terna, generosa, santa, não acusatória, mas encharcada de misericórdia de Jesus, assentado na mesa da sua sala. Zaqueu foi esmagado pela compaixão de Jesus. Quem diria que o próprio Deus encarnado entraria num lugar onde ninguém queria entrar? Na casa de Zaqueu, na casa do bandido Zaqueu. Em silêncio, assentado à mesa, sem dizer nada, sem pedir nada, Jesus apenas estava lá. A presença de Jesus, silenciosamente, é capaz de transformar o mais vil pecador, como eu e você. Zaqueu não suportou a graça assentada à mesa da sua sala. A graça se assentou na mesa da sala de Zaqueu. Quem suporta a graça? Quem suporta a atração extraordinária da graça de Deus? Sem suportar a presença do amor e da misericórdia divina bem na sala da sua casa, Zaqueu disse: senhores, eu tenho que dizer alguma coisa, eu não aguento mais. Eu nunca imaginei que Deus me considerasse tanto, sendo eu um homem tão vil, tão odiado por todos. Eu quero dizer alguma coisa aqui. E Zaqueu surpreendeu a todos. E disse: eu hoje quero dar aos pobres metade da minha riqueza, de toda a riqueza que eu acumulei, defraudando pessoas, explorando os pobres, oprimindo o meu próprio povo, conquistando inimigos. Eu quero devolver metade dessa riqueza aos pobres. E da metade que sobrar, eu quero ressarcir aqueles a quem eu explorei. Mas não quero ressarcir exatamente o que eu defraudei. Quero recompensá-los, quero devolver 4 vezes mais o que eu roubei. E aí Jesus abriu a sua boca e disse: senhores, hoje veio salvação a esta casa, porque este que vocês consideram um mero bandido, criminoso, corrupto, por olharem apenas para a sua casca, para a sua aparência, esse é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O olhar de Deus é assim, onde o mundo vê um mero bandido, um político corrupto, abominável, que merece a prisão e talvez até a condenação cabal. Deus vê um pecador infeliz, necessitando do seu perdão. Zaqueu não é o único nas páginas dos evangelhos. Mesmo quando Cristo foi crucificado, no momento da sua hora final, diz a Bíblia que havia 2 ladrões crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um dos ladrões, detestado pela comunidade dos judeus. Quem gosta de ladrão? Quem se compadece de ladrões? Quem tem tempo? Quem tem paciência com ladrões? E com razão, porque imagine, um indivíduo trabalha e conquista o seu pão com o suor do seu rosto e luta pelo seu salário e, de repente, ele é abordado numa esquina por um mau caráter que, com uma arma em punho, lhe rouba o seu salário conquistado decentemente. Quando não atenta contra a sua própria vida, quem vai gostar de um indivíduo assim? E com razão a comunidade abomina os ladrões. Absolutamente com razão, e é racional e é lógica essa maneira popular de detestar os criminosos, os ladrões, sobretudo. Mas, nas dobras da alma de um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, havia um desejo de perdão.
e aonde os transeuntes que estavam ali ao pé das cruzes viam apenas um bandido, um ladrão que merecia mesmo a morte de cruz, Jesus conseguiu ver nas dobras da sua alma alguém que desejava perdão. O bandido disse, olhando para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, já com a morte invadindo o seu corpo, um dos seus últimos fôlegos de vida, uma das últimas palavras da cruz, Jesus encontrou forças para dizer para aquele bandido: hoje estarás comigo no paraíso. O olhar de Deus. Eu quero concluir com um exemplo mais recente. Eu falei de Davi no Antigo Testamento, Zaqueu e o ladrão da cruz no Novo Testamento, mas a história também está recheada de indivíduos que aparentemente eram detestáveis, mas que nutriam dentro de si algo que somente o olhar de Deus conseguia capturar. Esse indivíduo é um holandês, mal-humorado, chato, grosso com as pessoas, fama de ser um colecionador de desafetos, um homem de poucos amigos, tipo da pessoa que, por ser tão circunspecta, tão casmurra, tão emburrada, tão mal-humorada, tão grossa, você certamente, e eu também, nós jamais o convidaríamos para jantar na nossa casa, ou para uma viagem de férias, ou para acampar conosco no verão. Um indivíduo extremamente indesejável, chato, grosso, estúpido, emburrado, ácido. Esse holandês, que ao olharem para ele viam apenas um indivíduo detestável, indesejado, era um cientista admirável. E foi esse cientista admirável que presenteou toda a raça humana com a descoberta do vírus. Martinus Benjerik, cientista holandês, que no final do século XIX, sendo um microbiologista genial, um homem que se dedicava tanto ao trabalho que resolveu nem se casar, era um viciado em trabalho. Sabe essas pessoas que vivem só para o trabalho e não querem amizades, não querem conversar com ninguém, não querem passear com ninguém, não tem tempo para ninguém, nem tem tempo para amigos? Ele era um cara chato assim. E o que é pior, ele tinha um temperamento difícil, de modo que seus alunos na universidade não gostavam dele, seus professores, colegas de universidade também o detestavam. Para onde passava, colecionava desafetos. Mas é esse homem com a casca tão feia que no final do século XIX descobriu o vírus. Até então, tudo que se sabia é que havia pequenos seres, bactérias, que contagiavam as pessoas com certas doenças. Essa descoberta extraordinária anterior a Martinus Benjerik havia sido feita por um outro gênio da ciência, Louis Pasteur. Pasteur já havia descoberto, décadas antes, e construído a teoria da microbiologia, descobriu que as pessoas adoeciam, não é porque adoeciam simplesmente, mas porque existiam seres microscópicos que invadiam os seus corpos e produziam enfermidades. Foi o próprio Louis Pasteur, grande Pasteur, que também formulou a técnica da pasteurização, que levou o seu nome, do vinho e do leite, impedindo que as bactérias contaminassem esses elementos da alimentação humana. No entanto, Pasteur, sendo um grande gênio, percebeu que parecia haver ainda um outro componente minúsculo, menor do que as bactérias, que não podia ser detectado com o microscópio, mas ele não sabia exatamente o que era isso. E foi exatamente esse homem chato, emburrado, grosso, detestável,
que nem eu nem você convidaríamos para jantar conosco, nem para viajar conosco de férias. Martinus Benjerik, holandês. Um homem de quem ninguém gostava, que trancado no seu laboratório, descobriu que esse ente, menor do que as bactérias, que contagiava e matava tanta gente, era o vírus. Ele mesmo deu o nome a esse ser, vírus, que vem do latim, que significa veneno, toxina. Olhando para Martinus Benjerik, você veria um grosso, chato, estúpido, indesejável. Mas Deus olhou para as entranhas desse cientista e viu nele um homem genial que brindou o mundo com uma descoberta que até hoje salva milhões de vidas pelo mundo afora. Você vê? Esse é o olhar de Deus. Olhar único. Que nos faz concluir o seguinte: ninguém é tão bom quanto imagina ser, e ninguém é tão mal quanto o mundo pensa. Ninguém é tão bom quanto imagina ser. Se você acha que você é bom, não há nenhum outro ser que mereça esse título, senão o Pai que está no céu. Ele é bom. Você tem qualidades, virtudes, como eu talvez tenha algumas, mas Deus sabe que nós dois não passamos de pecadores, carentes da graça de Deus, merecedores do inferno, mas recipientes pela graça do seu céu, que Ele oferece em Cristo para aquele que crê nele. Você não é tão bom quanto você pensa. Você vê? O seu dinheiro não pode lhe ajudar muito nesses dias de pandemia mundial. Sua beleza física pode ser deteriorada em dias num centro de tratamento intensivo. Seus bens materiais não valem muito. Você seria capaz de trocar todos os seus automóveis por um ventilador para respirar e não morrer. Você daria toda a sua fama, todo o seu status por um antídoto, por um remédio, por uma vacina que lhe protegesse do Covid-19. Verdade ou não? Você não é tão bom quanto imagina. Nem eu também. Mas a boa notícia é, você não é tão mal quanto pensam que você é. Porque Deus vê em você o que ninguém mais vê. Deus enxerga em você o que ninguém mais enxerga. Aonde você enxerga uma calamidade, Deus enxerga uma oportunidade de se aproximar do seu coração. No meio dessa crise da pandemia mundial, eu tenho certeza que o seu coração, que estava tão distraído com tantas coisas, preocupado talvez apenas em ganhar dinheiro, em prosperar, em crescer, embora não haja nada de condenável nisso, mas você estava ocupado demais para pensar em Deus, verdade ou não? Então, aonde você enxerga uma mera calamidade, Deus está enxergando uma oportunidade para que você chegue perto dele. Vê? O olhar de Deus enxerga as coisas e as pessoas de uma maneira única. Onde você enxerga apenas um risco de contágio, Deus enxerga uma possibilidade de proteção. Ele pode proteger você. Mas ainda que você se torne parte das estatísticas como alguém que teste positivo para o Covid-19, não se desespere, porque onde as pessoas veem apenas a iminência da morte quando contraem o vírus, Deus vê socorro presente na angústia. E ainda que a morte se torne o próximo capítulo da minha vida ou da sua, a morte, que muitos enxergam como o fim de tudo, Deus vê apenas como uma plataforma para o nosso encontro com Ele, para aqueles que creem em Cristo. Por isso o Mestre disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o olhar de Deus. Aonde você vê escassez e o medo de que lhe falte
o pão, a mesa para você e para a sua família, Deus vê uma oportunidade linda de surpreender você com o socorro dos amigos. Assim é o olhar de Deus. Se você está agora olhando para si mesmo e pensando, eu não valho nada, eu não mereço nada, eu sou um pecador, um quebrado, um falido, eu não tenho saída, eu estou encurralado, eu não posso nem sair de casa para ganhar o pão para minha família, eu só fico em casa mesmo, o que me resta é ficar aqui esperando que essa pandemia passe ou que a morte me alcance. Esse pode ser o seu olhar a respeito de você mesmo, mas lembre-se, Deus não vê como veem as pessoas. Olhando para você, Deus vê a criatura das suas mãos, alguém a quem Ele ama muito, muito precioso, muito preciosa. Esse é o olhar de Deus na sua direção. Ele disse, pela boca de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Seja qual for o momento e a situação que você esteja vivendo agora, provavelmente com muito pesar no coração, sabendo de amigos que adoeceram ou até que já perderam a vida, percebendo o pavor, fazendo companhia a você durante a noite, nem consegue conciliar o sono, porque quando põe a cabeça no travesseiro, tudo que você consegue pensar e sonhar é medo, morte, ameaça, escassez, empobrecimento, contágio. É assim que você tem olhado para os seus dias, mas Deus está olhando para você com os seus olhos de bondade. Deus já viu, inclusive, como esta pandemia acabou. Deus já olhou para o futuro e já viu o fim desta tragédia. Assim é o olhar de Deus, portanto, tenha fé nesta manhã de domingo. Confie em Deus, confie na sua palavra. Confie na maneira como Deus lhe olha nesta manhã. Com um olhar de amor, misericórdia, compaixão. Que Deus te abençoe. E conserve o seu olhar único, misericordioso, cheio de compaixão sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus que segure firme nas suas mãos, que o Senhor lhe ajude a entender a maneira como Ele, única, especialmente olha para você. O olhar de Deus na sua direção é bom, é generoso, é justo, é cuidadoso. E eu quero, antes mesmo de orar, Johnny, eu quero oferecer aos nossos irmãos, nossos amigos ao redor do mundo, uma dica que pode significar a diferença para o seu destino eterno. Sabe como acontece nos aviões, quando a gente está prestes a decolar e a comissária de bordo fornece aquelas informações importantes para o caso de uma tragédia acontecer? Geralmente, quando a comissária se levanta e começa a dar as instruções, nem todos prestam atenção. Alguns vão ler revistas ou vão checar o menu de filmes do avião, enquanto a comissária avisa, olha, se acontecer uma emergência, faça isso, 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 isso. Se faltar oxigênio na cabine, máscaras de descompressão vão descer. Coloque a máscara em você mesmo, depois atenda a criança do seu lado. A sua poltrona pode se converter num item de proteção no caso de uma queda em água. Você pode flutuar agarrando-se na sua poltrona. E poucas pessoas prestam atenção porque o que se imagina é, isso nunca vai acontecer comigo. Esse tipo de coisa nunca vai acontecer comigo. Pois é. A informação deve ser dada de qualquer maneira, porque no caso de uma emergência, é importante que se saiba o que fazer. Pois eu quero, nessa manhã, concluir a minha palavra sobre o olhar de Deus, lhe fornecendo uma informação importantíssima. Eu quero hoje aqui tomar o lugar do comissário de bordo,
nesse voo complicado que você está fazendo aí. Você está percebendo turbulências ao redor. Você nunca fez uma viagem tão conflitante na sua vida. Nunca viu a morte tão de perto. Nunca soube de tantos amigos morrendo próximos a você, na sua lista de relacionamentos humanos. Pois eu quero me levantar como comissário de bordo, quer você me escute ou não, mas aqui vai a informação para o caso de uma emergência. Eu espero que o olhar de Deus lhe proteja de um contágio. Eu peço a Deus que esse vírus não lhe alcance, nem a você, nem a ninguém da sua casa. Mas caso você se torne um número na estatística dos que foram testados positivamente, caso os sintomas que você já experimenta evoluam e roubem completamente a sua tranquilidade, o medo da morte bata no seu coração, eu quero hoje ser um comissário de bordo do seu voo eterno. Que Deus lhe cure, que Deus lhe dê saúde, que os cuidados médicos, que os profissionais de saúde tão brilhantes e tão dedicados que arriscam a vida por nós, possam oferecer a você um tratamento digno e que você se recupere de um contágio, se esse for o seu caso. Mas aqui vai uma dica de um tipo de comissário de bordo da fé nesta manhã. Se em algum momento, nos próximos dias, você perceber que a morte se aproxima, como nunca se aproximou de você. Se você for contagiado e levado para um hospital, se um tratamento for iniciado e você notar que os sintomas estão se agravando, talvez você me escute dizer isso e diga, pastor Sérgio, isso não vai acontecer comigo? Meu avião não vai cair, pastor Sérgio. Deixa eu ler minha revista enquanto você fala aí, nesse culto de domingo. Eu vou até desligar o meu celular. Tem coisa mais importante para fazer. Deixa eu bater na madeira 3 vezes aqui. Pois é. Que não aconteça com você, mas eu quero ser um comissário de bordo nessa manhã, em nome de Jesus. Se você chegar perto da morte, ou se a morte chegar perto de você, mesmo sem condições de se mover e levantar da cama, se esse vier a ser o seu caso ou o meu, arrependa-se dos seus pecados. E mesmo em pensamento, diga a Jesus. Eu me lembro que o pastor Sérgio Elias, na manhã daquele domingo, 16 de abril, me deu informações que poderiam definir o meu destino eterno. Ele me disse que se eu chegasse perto da morte, ou a morte chegasse perto de mim, que eu não deveria ter medo dela, mas que eu deveria me lembrar de João 14,6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser chegar ao Pai precisa passar por mim. Eu me lembro, Senhor, e agora eu quero pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, que não leve em conta as coisas erradas que eu já pratiquei, mas que me dê o teu perdão, que faça por mim o que o Senhor fez com aquele ladrão da cruz, que o Senhor me permita morar contigo na eternidade. Eu abro meu coração e eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Espero que você não chegue a esse momento extremo da vida. Mas se eu fosse você, eu receberia Jesus agora mesmo. Porque ainda que a morte não nos alcance por um contágio viral, mesmo depois da pandemia, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar com ela. Eu sou o seu comissário de bordo nessa manhã. Eu sou o seu amigo pregador do Evangelho. O olhar de Deus na sua direção permite que você seja salvo através de Jesus. Em caso de emergência,
receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a morte não será o último capítulo da sua vida. Espero que você não chegue a esse ponto. Mas eu tenho certeza que se você chegar, você vai se lembrar de mim. Não vai se lembrar dos seus automóveis, nem da sua casa suntuosa, nem das suas amantes. Não vai se lembrar do seu dinheiro no banco. Você vai se lembrar desta manhã. Vai se lembrar do olhar de Deus que pode lhe alcançar na UTI de um hospital e lhe conceder perdão e vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu fazer uma oração por você e com você. Aí mesmo agora onde você está, você pode orar comigo e dizer, repita comigo se você desejar. Diga não para mim, mas para Deus, aí na sala da sua casa, ou no interior do seu automóvel, aonde você estiver. Quem sabe até mesmo no leito de hospital, com o seu telefone celular, alguém acessou essa transmissão para você, e você está aí agora dizendo, pastor Sérgio, eu sou essa pessoa, eu sou esse indivíduo que está aqui agora, internado no hospital, meus sintomas não melhoram, eu estou com medo da morte, pastor Sérgio Elias. Eu preciso dessa informação, pastor. Como é que eu faço se chegar a minha hora? Pois bem, agora mesmo, diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas eu sei que o Senhor morreu também por mim na cruz do Calvário. E agora, arrependido dos meus pecados, eu abro meu coração e eu recebo Jesus Cristo como meu único Salvador e Senhor. Senhor, o Senhor pode me curar deste contágio e me fazer voltar para casa, para minha vida e para minha família. Eu peço que o Senhor faça isso por mim. Mas se por acaso esta for a minha hora, eu quero morar contigo na eternidade. Lembra-te de mim, Senhor, e salva minha alma da condenação eterna. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É dessa maneira que o Senhor contempla a mim e a você. O olhar de Deus é único. Ele olha além das aparências, conhece o interior do nosso coração. Eu quero aproveitar, logo depois dessa palavra, e orar com você. É bem provável que nesta manhã de domingo o seu coração esteja tremendo, esteja inquieto, esteja ansioso por alguma razão. Se você mora aqui na nossa região, da Nova Inglaterra, quem sabe as notícias e a passagem do furacão Henri acabaram provocando em você uma certa ansiedade, uma insegurança e até um pouco de medo. Mas nós queremos orar agora porque o Deus que te conhece e te vê como ninguém, também te ama como ninguém. Ele é poderoso para acalmar o seu coração, ministrar refrigério à sua alma e lhe proteger, porque Ele é o Senhor. Vamos orar então? Queria que você, onde você estiver, seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, seja qual for a comoção e a agitação que estiver roubando a sua paz, o olhar de Deus é poderoso para comunicar refrigério à sua alma. Vamos falar com Deus agora? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo desta palavra que nós acabamos de receber, que nos lembra e nos revela o teu olhar, a maneira como o Senhor tão generosamente olhou para o coração de Davi, olhou para o coração de Zaqueu e também para o coração do ladrão na cruz. Da mesma forma, o Senhor contempla as nossas entranhas e nos conhece por dentro. Enquanto nós oramos aqui, há muita gente que está inquieta, aflita, com o seu coração temeroso, seja por conta da tempestade que atravessa a nossa região aqui na Nova Inglaterra, ou seja por conta de uma tempestade particular, com um drama de família, com uma crise no casamento, com uma situação de dependência química não resolvida, com uma crise de enfermidade. Quem sabe alguém está agora orando conosco no leito de um hospital, alguém desenganado pela medicina humana,
alguém que perdeu um familiar recentemente, nós pedimos que o Senhor acalme a tempestade e ministre refrigério nos corações, como só o Senhor é capaz de fazer. Oramos pelos enfermos também. Há muita gente que tem enviado pedidos de orações regularmente aos nossos cultos de domingo, e nós pedimos que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe a Rejane, a Larissa, o Adalberto e toda a sua família neste momento de luto pelo falecimento da dona Leozete. Da mesma forma, pedimos que o Senhor conforte a Suzy, o Jean e todos os familiares aqui no Brasil pelo falecimento da dona Yolanda, e a outros que estão com uma vida pendurada num respirador, na unidade intensiva de um hospital, que o Senhor tenha compaixão de abençoá-los. Pedimos pelo Marcos e a sua família lá no Brasil, acometido de Covid-19, com uma situação que inspira cuidados. Pedimos que o Senhor abençoe a ele, a toda a sua família, em nome de Jesus. Aceita a nossa oração, Pai, pelos de perto e pelos de longe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã de domingo. Nós estamos já chegando aos momentos finais da nossa transmissão online do culto ao Senhor desta manhã. Mas eu quero, antes de terminar, convidar aqui meu querido irmão, discípulo, companheiro Everton Reis. O Everton, como sempre, tem uma palavra muito importante que tem a ver com a manutenção da obra do Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, bom dia. Que o Senhor continue te abençoando na sua casa, aí onde você está ouvindo essa mensagem. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre os nossos dízimos, nossas ofertas. Você que já é de casa, já sabe os meios, né? Mas você que pela primeira vez talvez esteja assistindo esse vídeo, tem um QR Code aqui do meu lado direito, que você pode escanear com a câmera do seu celular, e vai te direcionar a um link onde você pode ali estar depositando seu dízimo, entregando a sua oferta à casa do Senhor. Também nos comentários desse vídeo, também temos alguns links que você pode acessar facilmente e facilitar a maneira de entregar, né, o seu dízimo e a sua oferta. Gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em Provérbios 3, 9 e 10, fala assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Né? Então a palavra do Senhor sempre com promessas grandiosas, né? É o nosso Deus poderoso que sempre cuida, zela e nos mantém fortes e firmes na presença dele, né? E tem dado sustento à nossa casa, né? Até transbordando, né, os nossos celeiros, que nós possamos alcançar e abençoar outras pessoas. Gostaria de orar com você, entregar nosso dízimo, nossa oferta. Então, curve sua cabeça onde você está, sinta-se à vontade na presença do Senhor e nós vamos orar. Amém? Pai, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, que neste momento que o Senhor, que nós estamos entregando a Ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, que o Senhor receba, Senhor, como forma de gratidão e adoração a Ti, Senhor. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, que o Senhor prospere o Seu povo, Senhor. Nós colocamos nossos patrões, as patroas, ó Pai, aqueles que empregam, Senhor, nós colocamos diante de Ti, que o Senhor continue dando o Seu sustento, Senhor, ao Seu povo. Que nós possamos, assim, ó Pai, como o Senhor ensinou, Senhor, a distribuir, Senhor, não só do nosso amor, mas também das nossas finanças, Senhor, que nós possamos alcançar famílias, aqueles que se necessitam, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e receba toda a nossa oferta nessa manhã, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Pastor Sérgio. Aleluia, glória a Deus. Como sempre, obrigado, meu querido Everton. Nós estamos chegando já ao final da transmissão do nosso culto online nesta manhã, mas eu quero, antes de finalizar, apenas fazer alguns lembretes corriqueiros que fazem parte das atividades regulares da nossa igreja. Por exemplo, nesta semana, se Deus permitir, nós teremos, como sempre, a reunião do Grupo Ágape, que é o ministério da nossa igreja, que fornece ajuda gratuita a usuários de drogas e seus familiares. Todas as terças-feiras, de 8 a 9h30 da noite, aqui no templo da Igreja Metodista Livre, pastor Marcos Cury e toda a equipe do Grupo Ágape esperam você de portas e corações abertos.
Quero também convidar você para a celebração das Bodas de Prata, 25 anos de fundação da Igreja Metodista Livre de Bridgeport. Esta grande celebração vai acontecer no domingo, dia 12 de setembro, durante o nosso culto, às 10 da manhã. Já temos a presença confirmada do nosso querido superintendente regional, pastor David Harvey, estará pregando a palavra de Deus, e você, obviamente, é o nosso convidado especial. Por favor, reserve essa data na sua agenda. Comece desde já a convidar os amigos, os vizinhos, para o dia 12 de setembro. É uma festa que vai honrar ao Senhor pelos 25 anos desta igreja querida, igreja linda, que pela graça de Deus eu tenho o privilégio de pastorear, a Igreja Metodista Livre em Bridgeport. Muito bem, finalmente, nós vamos também incluir nesta oração, já no término da transmissão desta manhã, os aniversariantes da semana. Por exemplo, nesse domingo, hoje, nossa querida irmã Maria Lima está completando mais um ano de vida. Um grande abraço, Maria, a você, minha querida irmã guerreira, lutadora, mulher valorosa, que tem ajudado tantas famílias de tantas maneiras, e aniversaria neste domingo. Que Deus te abençoe, minha querida Maria Lima. Também no mesmo dia, hoje, Kevin Costa, que é o filhão de Ana Paula, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns ao Kevin. Ao longo da semana, nós temos na segunda-feira Radassa Padilha, querida adolescente Radassa, filha de Wesley e Denise Padilha, completa mais um ano de vida. Que Deus te abençoe. Radassa, uma menina apaixonada por Jesus. Também na mesma segunda-feira dessa semana, meu querido irmão Flávio Posmão. Um grande abraço, Flávio. Que Deus te abençoe ricamente, multiplique o favor dele sobre a sua vida, meu querido irmão e companheiro. Terça-feira, Andrew Rezende. Andrew, um grande abraço do seu pastor e de toda a família Metodista Livre. O Andrew é o filhão de Rubens e Renata, um irmão muito querido que completa mais um ano de vida nesta terça-feira. Na mesma terça-feira, o Felipe Brito, filho de Aenes e Sônia, também aniversaria. Um grande abraço ao meu querido Felipe, que Deus o abençoe. Na quarta-feira, Selma Santos. Selma, mulher de Deus, minha querida irmã, parabéns, que o Senhor te abençoe ricamente. No mesmo dia, Bernardo e Isabela Franca, são gêmeos, filhos de Gabi e Rafa França. Bernardo e Isabela, que Deus abençoe esses irmãos queridos, gêmeos que aniversariam na quarta-feira. No mesmo dia, um casal precioso completa mais um ano de vida conjugal, Efrem e Raquel Nascimento. Um grande abraço e muitas bênçãos sobre esse casal tão querido. Também no mesmo dia, quarta-feira, dia 25 de agosto, mais um casal aniversariando, Bernardo e Odete e a Sogna. Que Deus abençoe a união deste casal precioso. E finalmente no sábado, meu querido irmão Rafael Mendes. Um grande abraço, Rafa. Muitas bênçãos para você. Que o Senhor te agracie com favor, em nome de Jesus. E também, ainda no sábado, Camila Oliveira, também completando mais um ano de vida. Parabéns, Camila, que Deus te abençoe ricamente. São esses os aniversariantes da semana. Nós vamos incluí-los nessa oração final, agradecendo a Deus por suas vidas e também agradecendo a Deus pela oportunidade de adorá-lo com essa transmissão online. Muito obrigado aos meus queridos irmãos da técnica, que com muita boa vontade, como sempre, com muito carinho e amor pela obra do Senhor, nos ajudaram a preparar esta transmissão. Muito obrigado ao Denis Heiderick, na câmera. Muito obrigado ao Johnny Rodrigues, ao Everton Reis, lá na técnica. Obrigado ao Lucas Batista, toda essa gente querida que está sempre aí assumindo o compromisso e fazendo o seu melhor para a glória de Deus. Onde você está? Aí na sua casa, no seu automóvel ou no leito de hospital, nós queremos, nessa oração final, lhe abençoar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você estiver agora enfrentando um momento de tremor e insegurança em relação à tempestade que atravessa a nossa região, um bom momento para parar tudo e falarmos com Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, no meio da tempestade, seja ela qual for. Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo culto desta manhã, transmitido online,
aos irmãos e amigos aqui nos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo. Que o Senhor abençoe aqueles que oram conosco agora. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância enfrentada, que o Senhor coloque a tua mão de poder e de graça sobre a vida e sobre os lares daqueles que oram conosco. Lembramos dos aniversariantes da semana e pedimos que o Senhor derrame sobre todos eles o teu favor, porque a tua graça é melhor do que a vida. Que sejam todos agraciados com bênçãos, com saúde, com livramentos, com proteção e com a presença inegociável do Senhor, presença que faz a diferença. Agora, Senhor, que estamos concluindo o culto dessa manhã, pedimos que ao longo do dia a tua bênção permaneça sobre nós. Se alguém nesse momento ora conosco, experimentando temor, receio, insegurança, se alguém está numa situação de inquietação em função da tempestade prevista para a nossa região, se esse for o caso, que o Senhor, no meio da tempestade, abra a tua boca e libere o hálito do teu amor para produzir refrigério na vida deste querido irmão e desta querida irmã, aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana extraordinária. Lembrando que domingo que vem, se o bom Deus permitir, dia 29 de agosto, estaremos de volta com o nosso culto presencial no templo da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, 130 Gregory Street, Bridgeport, Connecticut, 06604. E ao longo da semana temos as células funcionando normalmente e você é sempre bem-vindo a uma delas. Que Deus te abençoe, tenha uma semana na presença do Senhor em nome de Jesus.